Hoje temos cerca de 5.000 seguidores no Facebook. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos do WhatsApp e peça para que eles sigam o perfil da Igreja da Fé Cristã. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em nosso ministério. Cerca de 4.000 pessoas curtiram a página da Igreja da Fé Cristã no Facebook. É muito importante a sua interação. Participe deste movimento onde você curte, comenta e compartilha a mensagem de Deus com apenas um toque na tela do seu celular. Mais de 5.000 pessoas registraram no Facebook sua presença aqui na Igreja da Fé Cristã. Faça o seu check-in logo na chegada para o culto. Compartilhe sua fé, que a luz brilhe nas trevas e todos conheçam através de você o amor de Deus. Temos mais de 350 vídeos em nosso canal no YouTube. Entre eles, Pastor Giovanni Rodrigues, que ministrou um seminário sobre o espírito de Jezabel que fecha as igrejas. Pastor Arão Xavier ministrou um poderoso seminário financeiro que pode mudar sua realidade de vida. Pastor Hernani Santos tem os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua vida. Temos também o pastor Alberto Rogério, responsável por este ministério em Bragança Paulista, e destacamos os vídeos mais assistidos: prisões mentais, tentação e suas consequências, e Deus quer curar sua dor. Outros temas com nossos pastores aspirantes e colaboradores do altar. Conheça e divulgue nosso site. Apresentamos a você a visão da igreja, sua declaração de fé e propósito, ministérios e departamentos, nossa agenda, onde você pode fazer pedidos de oração, álbum de fotos, e uma aba especial para você atualizar seu cadastro como membro. Durante a semana, a nossa igreja se reúne nas casas e chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa.
possamos receber essas pessoas com muito carinho e derramar sobre elas muito amor.
Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé. Glória e paz a todos vocês. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém? O frio não te parou. Quem te trouxe aqui? O Espírito de Deus. Então você pode declarar assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Glória a Deus por isso. É noite de alegria. É noite de, proclamar as boas novas do reino de Deus. Porque nós fomos chamados para isso, para proclamar o reino de Deus. Mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo fácil, mesmo no frio, mesmo no calor, nada vai nos parar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos escolheu, que nos capacitou, que nos direcionou e nos comissionou para estar nesse tempo presente, proclamando o teu reino aqui na terra. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, nós nos alegramos nessa noite porque nós fomos chamados por Ti para nos assentar à mesa e saciar a nossa sede, o nosso espírito, a nossa vontade de querer mais de Ti, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito possa falar conosco poderosamente. Que a nossa alma, o nosso espírito esteja conectado com os céus. Declaramos, ó Deus, que o Senhor é conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Que a Tua graça, o Teu amor se faça presente no nosso meio. Que nós possamos nessa noite ter a revelação e a convicção de quem nós somos em Cristo Jesus, porque nós somos Teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, para Te chamar de Pai, de Paizinho. E ainda mais nessa noite, nesse dia dos pais, nós queremos, ó Deus, alegrar o Teu coração e dizer: Pai, eu Te amo, Pai, eu Te adoro, Pai, eu estou aqui para dizer que o Senhor é o meu Pai amado, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa manifestar-se no nosso meio nessa noite e manifestar a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, em nome de Jesus. Nós destronamos agora todo impedimento, todo bloqueio, todo espírito maligno que se levanta contra essa reunião. Em nome de Jesus, você não tem autoridade. Bate retirada agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Diga assim: obrigado, Pai, porque eu estou aqui para Te adorar, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei
não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Eu sei que estou curado em nome de Jesus. Dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Oh Senhor, coreteira, balaçura, andarabaçu. Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais importe aqui. Não vamos parar de te clamar, incansavelmente te buscar, até que o Senhor venha sobre nós. Quanto mais te temos, te queremos, arrebata os nossos corações, até que nada mais aqui importe.
como disse em Joel. A igreja, Senhor, Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como Pentecoste vai de novo, a igreja clama por teu fogo. queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos amar, amar, amar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Como disse em Joel, A igreja, Senhor, estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Como Pentecoste faz de novo, a igreja clama por teu fogo. transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, queremos transbordar da tua glória. Estamos sedentos por tua glória, da tua glória. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós vamos bater, bater, bater até a porta se abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até a sua glória descer aqui. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais da Tua presença nessa noite, Deus. Feche os Teus olhos onde você está. Oh, você está na casa do seu Pai, do Pai, dos pais. E você pode nessa noite se sentir à vontade para bendizer, exaltar o seu Pai. O seu Pai que é perfeito, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje é uma data muito especial, porque nós estamos aqui relembrando do papel dos pais das nossas vidas. Mas nós também temos a plena convicção de que existe um Pai que está acima de tudo, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, um Pai de detalhes, um Pai que nos ama, não nos julga. Ele não nos joga fora só porque erramos. Existe um Pai que é perfeito. E nós estamos aqui
para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Exaltar o nosso Pai, nosso Paizão, nosso Abba. Recebe, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Diga nessa noite: Santo, és incomparável. Ele faz mudar, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Fonte da salvação, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar as nossas vidas. Oh, Senhor, nós queremos confiar, porque a verdadeira paternidade, ele está ligado à confiança em Deus. Então nessa noite eu gostaria que você, de olhos fechados, comece a dizer: Senhor, eu preciso confiar mais em Ti. Eu preciso ter um relacionamento pessoal contigo que me transforma a cada dia. Oh, nós estamos aqui para construir e dizer: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Você não vai cair, não. Então diga: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abandonado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, em nome de Jesus. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Eu vou construir
eu vou construir. Declare! A vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou zerar. Eu vou construir vocês. Eu vou. Que essa seja a verdade do seu coração. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és, enche os nossos corações. Oh, é o que nós queremos, mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Boa noite, a paz, irmãos. Tudo bem? Podemos nos assentar. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Quem está aqui presente pela primeira vez? Tem alguém? Seja bem-vindo, segunda, terceira vez. E hoje a gente gostaria de desejar, né, as boas-vindas aos nossos pais. Né? Hoje um dia tão especial para a gente. Né? E a Igreja da Fé Cristã preparou uma homenagem singela para os pais. Então agora a gente vai assistir um breve vídeo, tá bom? Tá, botão? Pô, legal, hein, filho? Vamos sim. Só tô finalizando aqui. Aí o papai já joga com você. Vai montando aí o botão pra gente. Já montei. Tá. Pô, filho. Cara, o papai tava com vontade de jogar Ludo, meu. Vamos de Ludo? Pai, Ludo. Tá. Então, filho, mas... Cara, o papai tá um pouco enjoado de Ludo, hein? Cara, e se a gente jogasse dominó, que é mais rapidão? Pô, dominó é legal, cara. Hein, monta aí. Aê, dominó. Tá. Tá, mas separa as pedras aí. O papai só tá finalizando aqui. Tá, só vou no banheiro e já volto, filho. Vai aí. Pronto, filho. Vamos jogar? Bora? Bora sim, pai. Vamos jogar. Só um minutinho aqui, tá? Que eu tô meio sem tempo. Preciso responder isso aqui. Mas vai montando o botão aí, pai. Já montei, filho. Já? Bora? Bora. Vamos jogar sim. Mas botão não, né, pai? Ludo é legal. Vamos de Ludo hoje, botão... Filho. Ludo. Bora? Boa, pai. Vamos jogar sim, tá? Só tô finalizando isso aqui e aí vambora. Vamos jogar muito. Você vai ser o vermelho? Tá, pai. Mas vamos de dominó, pai? Dominó mais rapidão, Ludo eu tô meio de saco cheio.
Filho, dominó. Boa, pai. Vai separando as peças aí. Já separei. Já separou? Já. Vai jogando então, pai. Vai jogando que eu vou no banheiro rapidinho, eu já volto. Mas vai jogando. Quer saber, pai? Vamos jogar, vai. Bora. Tarde inteira. Vai, essa aqui são as minhas? É. Então, ó, dupla de 6, eu começo. Ô, louco, rapaz. 2, 6. Vamos. Vai, você, meu. Aqui. Aê. Ah. Feliz Dia dos Pais a vocês, pais. Sejam muito bem-vindos, viu, pais? Que vocês se sintam amados. E nós escolhemos esse vídeo exatamente para uma reflexão. Diga assim, reflexão. Meu nome é Janaína, para quem não me conhece. Eu sou esposa do pastor Alberto, sou pastora aqui nessa igreja, sou psicóloga, atuo na TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental. E essa teoria, ela ensina muita coisa para a gente. Ela ensina que quando uma criança está sendo gerada, quando ela nasce como uma tábua rasa, uma tábua branca. Diga, tábua branca. Ou seja, quando uma criança nasce, ela não sabe muito bem a respeito de comportamentos, de vivência, de experiências, ok? E aí, como que funciona então, Jana? Ela nasce inata, ela sabe apenas chorar para comer, né? Daqui a pouco ela aprende que quando ela chora, alguém vai lá e dá comidinha. Se ela está suja, ela chora. Alguém vai lá e a troca, né? E assim por diante. E essa criança ela começa a se desenvolver. Então, no desenvolvimento humano, normal, comum, a sua primeira vivência social, quem é? Quem é a primeira vivência social de uma criança? Diga, a sua família. Não ouvi. Quem é a primeira vivência social de uma criança? Ah, então você que está sentado aí do lado da sua esposa, diga assim, somos nós. E aí, entendendo então que a criança, ela nasce como uma tábua branca, e ali vai começar a sua história, entendendo que ela vai precisar de referencial para que essa história possa ser escrita, porque ela não sabe nada. Ela sabe apenas chorar para se alimentar, chorar para ser trocada, o seu banho, enfim, e para dormir, ok? Então, ela começa a percepção de vida. E ela começa a entender que os pais são seus referenciais. Então, diga bem alto, igreja, quem são os pais? Referenciais. Quem são os pais? Então, a gente já começa aí a nossa reflexão. Que tipo de referencial nós temos sido, vocês pais, para os seus filhos? O que você tem observado dentro da sua casa enquanto referencial, enquanto comportamento dos seus filhos? Às vezes, né, a mãe diz assim, é igual a você, ele está fazendo tudo igual a você, essa criança parece com você, tal e qual. Mas é natural que isso aconteça, porque os filhos, em primeiro lugar, vão sempre ter como referencial os pais. E é exatamente isso. Eles começam a construir a sua vida na base daquilo que vocês dão a eles como construto. Se você grita, a criança aprende a gritar. Se você ofende, a criança aprende a ofender. Se você não tem muito tempo para ela, logo ela está entendendo que o tempo não é importante para você também. Se você não se alimenta à mesa com ela, logo ela também vai entender que não precisa ter esse compromisso de sentar-se à mesa com você e fazer as refeições principais da casa, junto aos pais da família. Então, quando nós assistimos esse vídeo, eu achei muito importante falar a respeito da construção de uma família, de um lar, e a respeito do lugar do pai dentro deste lar. Como é importante, pai, homem de Deus,
a sua presença para nós. Como é importante a presença de um pai na vida de um filho. Como marca, como traz crescimento. O pai é aquele que protege, o pai é aquele que dá direção, o pai é aquele que traz a provisão. Só que tem uma coisa, nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Diga, eu só posso ofertar aquilo que eu recebi. Talvez, em algum momento, nós até achamos que falhamos, mas é porque nós não recebemos. E fica muito limitado, né? Fica muito limitado o que nós estamos assim dando, ofertando à nossa família. Talvez a maneira que você tem, que você conhece a respeito de cuidado, é diferente da maneira que a sua esposa entende sobre cuidado. É diferente da maneira como seus filhos talvez gostariam de ser cuidados, porque você recebeu um cuidado diferente do que eles gostariam de receber. Mas o que eu achei legal nesse vídeo é que, embora nós entendamos, né, a importância do papel do pai, porque hoje, né, nós comemoramos o Dia dos Pais, a importância do papel dos pais, nós entendemos que vocês não são apenas pais, vocês são homens de Deus, que morreram para a velha natureza e assumiram o DNA de Cristo. Diga glória a Deus. O DNA de Cristo que transforma e que te faz uma nova criatura, para não ser semelhante àquilo que nós recebemos lá atrás, enquanto, né, humanos naturais, mas que hoje nós escolhemos andar como Cristo. Cristo agora é o nosso referencial, Cristo agora é o nosso exemplo. Então, no final do vídeo, o filho tinha tudo para fazer o quê? Para imitar o comportamento do seu pai. Porque ele não foi assim, tal e qual? Filho, Ludo, não, vamos jogar outro. Vamos jogar o dominó. Porque ele só estava entregando ao pai aquilo que ele recebeu. Ah, mas essa criança precisa entender. Esse adolescente precisa entender. Ele vai entender a partir de você. Família, a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem, ele vai entender a partir de você. E eu creio que nessa noite, Deus tem um tempo de cura para as nossas famílias. Deus tem um tempo de cura nessa noite para a vida matrimonial, para a educação do filho. Porque nós, enquanto igreja, nós não podemos falhar em estabelecer uma família, não segundo aquilo que nós recebemos humanamente falando, mas nós temos, sim, um compromisso com o Senhor Jesus, de testificar o nome de Jesus e ir à contramão do mundo, como o rapaz aqui no vídeo fez. O que ele disse? Ah, pai, eu vou no banheiro, mas ele resolveu fazer o caminho de volta. Pai, deixa isso para lá. Vamos jogar a tarde toda. Eu não preciso ser como você. A minha história não precisa ser como a do meu pai, como a do meu avô, do meu bisavô. Diga assim, isso é real. Hã? Ah, isso já aconteceu na minha família, já aconteceu com o meu pai, já aconteceu com os meus avós, e agora vai acontecer comigo? Diga não! Por que não? Porque você escolheu seguir a Jesus como seu único Senhor e Salvador, aquele que quebra a maldição, aquele que nos dá uma nova história, aquele que nos faz viver um tempo novo sobre a nossa vida e gerar famílias curadas, saradas e restauradas. A igreja do Senhor Jesus hoje precisa entender, homens, nós fazemos um clamor a vocês. Se levantem em autoridade dentro das suas casas. Se posicionem como homens de Deus, nos protegendo, nos provendo não só o que é matéria, mas em primeiro lugar o que vem do Pai Celestial. Chame, pais, eu clamo, eu conclamo, chame os seus filhos para orar com você. Chame a sua família para jejuar com você. Seja o primeiro a quebrar as maldições dentro da sua casa. Seja o exemplo para a vida dessa mulher que você escolheu para ser sua.
sua esposa, sua ajudadora, sua amiga, sua companheira. Sexta-feira, acho que a sexta-feira retrasada, nós ouvimos a pastora Michele testificar isso, em que o esposo dela escolheu cuidar dela e da sua família. Obrigado, Daniel, por isso. E a todos que repetem, reproduzem, né, esse testemunho dentro de casa, porque eu sei que não é fácil. Mas hoje, como um dia direcionado aos pais, nós estamos aqui pedindo, conclamando a igreja, aos homens, a esse posicionamento. Eu creio que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer aqui nesse lugar, através da palavra que vai ser ministrada pelo nosso pastor, que é o nosso pai na fé, que nos reconhece como filhos, que cuida de nós como filhos. E eu creio que o Espírito de Deus vai trazer esse convencimento. E vocês, homens, eu quero que vocês tenham hoje a certeza que nós, mulheres, eu estou falando enquanto pastora, esposa, irmã em Cristo e amiga, nós intercedemos por vocês. Vocês não estão sozinhos. Nós oramos em todo o tempo por vocês, homens. E o desejo do nosso coração é que vocês sirvam ao Senhor continuamente, porque nós sabemos que a sua responsabilidade dentro de uma casa não é brincadeira, não é fácil. Então eu quero que você hoje reflita nisso. Reflita qual tipo de história eu estou ajudando os meus filhos a escrever. A minha história foi boa? Ou eu quero algo melhor para os meus filhos? Eu estou testificando Jesus dentro da minha casa? Os meus filhos podem falar o que sobre mim? Senhores pais, abra o coração, porque nós precisamos de vocês, enquanto homens de Deus, que se comprometem a viver a prática da palavra primeiro dentro de casa. Amém? Glória a Deus. Pode liberar o som. Estou aqui na sua espera, pra você me ensinar a ser feliz, cuidar de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Com as palmas assim, ó. Pensa com a cabeça, usa inteligência e o coração. Olhe para o seu lado, tanta gente precisando e não tem solução. Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou. Trata bem da gente, pois você vai ser tratado da maneira que ensinou. Mas olha só, não se esqueça que o tempo passa. Não se esqueça que já foi criança, que depende de você a beleza que este mundo pode ter. Não se esqueça que esse tempo passa. Não se esqueça que já foi criança. Se você cuidar de mim, se você me der amor, amor vai receber. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuidar de mim, pois no futuro eu serei aquilo que
diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou o seu aprendiz. Não se esqueça que entre nós um menino já nasceu. 2000 anos e ninguém o seu nome esqueceu. O que ele ensinou já é tempo de aprender. Se você me der amor, só amor vai receber. Vamos separar. Estou aqui, estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. Estou aqui à sua espera, pra você me ensinar a ser feliz. Cuida de mim, pois no futuro eu serei aquilo que você me diz, te querendo exatamente da maneira que me quis. Não se esqueça que eu sou seu aprendiz. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento agora, o nosso Ministério de Dança também preparou uma dança para homenagear os pais. Amém? Pai, eu queria te conhecer. Eu queria realmente ser sua filha. Mais presente na minha vida. Eu queria ter aproveitado melhor. Eu queria expressar melhor o amor que eu sinto pelo meu pai. Como sinto sua falta e falta Pai, eu queria que tudo fosse diferente. Muita coisa que você fez me magoou. Vocês são confusos. Eu não sei o que eu sinto por você, pai. Nunca quis me assumir. Fez muita falta na minha infância. Eu queria aproximar mais do meu pai. Eu só queria saber porque eu não tive meu pai. Eu só queria que o meu pai fosse um amigo de verdade. Como de outras amigas, eu nunca tive um pai assim. Independente de tudo que você fez, eu queria sentir mais o seu amor. Queria que você demonstrasse mais carinho e que me desse mais atenção. Eu queria tanto que meu pai fosse mais presente. Tenho um pai presente, mas não um pai carinhoso. Mas eu sei que nós procuramos
temos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz pra nós, para nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. Pode um pai. A paz, amém? Gostaram das homenagens? Bonito, né? É uma singela homenagem, mas a gente gostaria de dizer que a gente tem muito amor por vocês. Espero que vocês se sintam amados, né? E aí, neste momento, eu gostaria de chamar o nosso pai na fé, né? Pastor Alberto. Queria dizer, em nome dos jovens, dos adolescentes, Ministério Infantil, representa tudo, né? Dizer assim, em nome da fé cristã, que nós somos muito honrados e muito agradecidos a Deus pela vida do Senhor e por tudo que o Senhor faz como o nosso Pai, né? Nos auxiliando, nos direcionando e nos amando. Obrigada. Boa noite, amados. Eu gostaria de estar aqui no meio de vocês, mas agora há pouco me deu uma crise de tosse, que se eu ficasse aqui, eu ia roubar a cena. Então, eu gostaria de me excusar e dizer que eu amo muito vocês, e eu estava acompanhando pelo vídeo, e parabéns a todos pela apresentação linda, e por essas homenagens todas que foram feitas aqui com muito carinho. Boa noite a você, você que é nosso visitante, ou melhor, o nosso querido convidado nesta noite. Gostaria de também cumprimentar todos que estão em casa, aqueles que estão em trânsito, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando. Você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, um beijo no coração e feliz Dia dos Pais. Amém.
Glória a Deus. Hoje eu não vou pregar, a Jana já pregou. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos aniversariantes. O Hamilton, o Pezão, ele não tá dodói. Manda um beijo para ele, tá? E diz que a gente fez aqui uma homenagem carinhosa para ele, tá bom? Parabéns ao Pezão, nosso querido Hamilton, a Eliana, a mãe da pastora Isis, não é? Deixa um beijo para ela também. O Fabiano, nosso campeão. Se você não sabe, ele é atleta, ele é professor. Como é que fala? É professor ou mestre? É o quê? De Muay Thai é mestre. E Jiu-Jitsu, professor. Olha aí, eu quero aqui deixar o nosso carinho a você, uma pessoa que admiramos, temos consideração e amamos, viu? É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Quando você não está, a gente sente tanta falta, né? Uma pessoa muito criativa, responsável, dedicada. Você faz a diferença por onde você passa. Hoje o pastor Adailton e a pastora Neuza estão fazendo 36 anos de casados. Glória a Deus! Aleluia! Diminui um pouquinho o altar para mim, só um pouco. Eu não sei como está aí embaixo. Me desculpa hoje pela tosse, mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês. Amém? Então, vocês têm que aguentar eu tossindo de vez em quando, nos intervalos. Tá bom? Vou tomar uma água aqui. Eu comprei aquele xarope que a Maria me disse. Ajuda. Teve um irmão aí, usado pelo inimigo, falou: é coisa da idade, pastor. O seu progenitor vai bem, né? O seu pai vai bem. Obrigado. Parabéns então, viu, pastores? Né? Pastor e pastora, 36 anos, que coisa linda, viu? Que a bênção de Deus seja especial sobre vocês nessa data. Amém? Glória a Deus. Giuliano. É Giuliano. Quem está do seu lado? Oi, Agnes. Tudo bem, Agnes? Que alegria tê-la aqui, Agnes. Muito bem. Aleluia. Glória a Deus. O nosso irmão lá não sente frio, não? É você mesmo, de boné. É o esposo da Cíntia? É, né? Tomar cuidado, porque de longe eu troco. Aí dá lá em Alagoas da Morte. Né? Você não tem frio não, filho? Que isso? Eu tô aqui parecendo uma panqueca, todo enrolado. Amados, eu vou ministrar, e eu gostaria de ganhar tempo nesta noite, por se tratar de um assunto muito profundo, e eu tenho pouco tempo para poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a orfandade de Moisés. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse tema, mas ele está presente na palavra de Deus para nos confrontar. Hoje, Dia dos Pais, nós vamos falar de orfandade, vamos falar de filiação, paternidade, e eu gostaria que você abrisse o seu coração para receber aquilo que o céu tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Talvez você não saiba, mas muitas das coisas desencadeadas nas suas emoções,
algumas delas já sedimentadas dentro de você, no seu coração. É fruto de um espírito de orfandade, e que você não se deu conta disso. Talvez você nunca tenha ouvido sobre o assunto, mas a palavra nos exorta: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não imagina o fruto, a marca que a orfandade gera em nossas vidas, trazendo bloqueios, impedimentos, limitações. Talvez você não seja aquilo que você poderia ser, a melhor edição de você mesmo, por conta de tantas coisas que te aconteceram desde criança, desde que você descobriu o mundo, por conta da sua percepção. E lá, como criança, nós não temos o entendimento que trazemos hoje em nosso bojo, e por conta disso, tanta coisa interferiu e interfere na tua vida, até você se libertar disso. Você sabia que tem muito adulto andando com o freio de mão puxado, porque não entende aquilo que aconteceu na sua infância, adolescência e juventude. E tem muito adulto e também pessoas de idade que sofrem até hoje por conta deste espírito de orfandade. E eu quero aqui estar compartilhando algumas coisas com vocês. Um fato da história passa desapercebido na Bíblia. Alguém aqui sabe por acaso o nome do pai de Moisés? Sabe por que nós não sabemos? Porque este homem, ele não teve presença na vida do seu filho. Ele não teve protagonismo na história e na vida de Moisés. E para quem não sabe, Arão era irmão de Moisés. Moisés não teve uma figura de pai, uma figura paterna, uma figura masculina. A pior orfandade não é de ter um pai morto, é de ter um pai vivo. Falta carinho, falta conversa, falta proximidade, falta algo que, se a criança não receber, ela vai crescer com esta carência dentro dela e vai procurar no mundo. É por isso que muitas pessoas acabam se perdendo e enveredam por maus caminhos, bebendo, usando drogas, criminalidade, marginalidade, bandidagem, quando não se casam de forma errada. Casamentos são desfeitos, porque a orfandade, ela traz vulnerabilidade. Geralmente aquele que é vítima de um espírito de orfandade passa uma imagem de que é forte, de que é resistente, de que é implacável. E por conta disso, ela vende uma imagem daquilo que ela não é, porque ela passa a ser uma pessoa de fibra determinada. E eu confesso que em algumas áreas a pessoa até é. Ela é obstinada,
ela conquista, ela chega onde outras pessoas não chegaram. Mas quando ela olha para dentro dela, ela vai ver que está faltando alguma coisa. E algumas pessoas não conseguem identificar e definir o quanto é importante a figura de um pai que protege, que é provedor, que dá direção, que é líder. Porque quando um filho cresce sem este acompanhamento do pai, ele muitas vezes cresce confrontando a mãe, desobedecendo, brigando, discutindo, discordando de tudo. É marcado pela teimosia, pela resistência, pela rebeldia, pela desobediência. Ao passo que muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e parece que ela vai bem, obrigado. Lá dentro dela existe um vazio tão grande, que muitas vezes ela não permite que nem Deus preencha. Vamos olhar então para o exemplo de Moisés. Nós sabemos então o nome do pai de Moisés, porque ele não teve destaque na vida do filho. E olha só, hoje eu fui na casa do meu pai, eu sei que a minha irmã também foi, meu irmão também foi. Eu cheguei lá, a primeira coisa que ele disse foi: eu não fiz a barba porque estava frio, como se a barba me importasse. O senhor é bonito, barbudo ou sem barba? Ele tem uma foto antiga, com uma barba desse tamanho, quando não se usava barba. Aquela barba preta, escura, forte. Eu não puxei meu pai. A minha barba é dura e cheia, dura de nascer e cheia de falha. Hoje eu vejo algumas pessoas aí, com as suas barbas. Eu não tenho inveja porque eu sou de Jesus. Mas ele me disse assim: eu não fiz a minha barba. Ele está com 83 anos, fragilizado por conta de uma artrose em seus joelhos. Imagine só que, para ser aceito, um dia ele foi encher a laje de uma pessoa folgada. Não foi ninguém. Ele resolveu bater as maçadas sozinho e colocar as latas de concreto nas costas, subir e descer escadas, já com a sua idade avançada. E isso acarretou um problema de saúde que vai ser difícil de reparar. Hoje ele diz: eu estou chegando nos 84, mas ele só vai fazer aniversário em março do ano que vem. Imagine vocês que nós tivemos um pai que, de certa forma, hoje, quando conversamos com ele, sentimos o peso do seu arrependimento por conta da falta da sua maturidade. O seu casamento não transcorreu como deveria transcorrer. Sei que ele falhou, sei que mamãe também falhou. E nós precisamos compartilhar até mesmo os nossos erros, meio a meio, 50-50, 50-50. Porque a nossa tendência é de transferir a culpa e não assumir responsabilidade. O que está debaixo do espírito de orfandade geralmente faz isso. Não assume responsabilidade.
transfere a culpa. Então o mundo todo é sempre culpado de tudo. E por conta disso a sua vida nunca muda. A nossa família se dividiu, se fragmentou, depois de muitas brigas, não só verbais, mas vias de fato. Nós crescemos debaixo de um ambiente hostil. Isso foi muito duro para nós, porque gerou muitos traumas, muitos complexos, muitos tormentos, muitas crises existenciais dentro de nós. E a beleza do Evangelho é que quando nós conhecemos Jesus, nós começamos a ser curados nas nossas feridas mais profundas. Muitas vezes não queremos admiti-las, mas elas estão lá e ainda estão doendo. E são responsáveis muitas vezes por sermos aquilo que nós não gostaríamos de ser. Porque, na maior parte das vezes, nós reproduzimos aquilo que nós mais odiamos. Nós reproduzimos aquilo que nós mais detestamos. Então você se torna uma pessoa igual ao seu pai e à sua mãe, por conta da reprovação de tudo aquilo que você viu, presenciou e viveu. Então imagine que hoje, eu com 56 anos de idade, olho para o meu pai com outros olhos. E eu percebo que ainda ele não sabe abraçar. Consequentemente, eu também não sei. Porque aquele que sofre por conta da orfandade tem dificuldade de transmitir carinho, de abraçar. Ontem na oração eu recebi um abraço atravessado de uma pessoa que eu sei que tem um coração grande, mas ela também não sabe abraçar. Nós nos esquivamos de abraços, de demonstrações de carinho. Por muitos anos, eu não quis comemorar o meu aniversário com vocês, com a igreja. Ao passo que os irmãos estavam assim, tão alegres, de poder compartilhar comigo aquela data. Mas lá no fundo do meu coração, eu achava que não tinha muita coisa para comemorar. Diferente de hoje. Eu faço aniversário em abril, tem gente me dando presente até agora, e eu recebo. Eu lembro de uma irmã, comprei flores, levei para ela, um dia depois do seu aniversário. Ela disse: meu aniversário foi ontem, deixa para entregar essas flores ano que vem. O marido dela se levantou do sofá, pegou as flores e jogou no lixo, e disse: me perdoe, pastor. Eu tinha dificuldade para receber presentes, ao passo que eu gosto muito de dar presentes, mas eu tenho dificuldades, ou melhor tinha, para receber. Porque no fundo do nosso coração a gente acha que não merece essa demonstração de amor, de carinho, de admiração. A gente foge daqueles que querem se aproximar de nós, nos isolamos. É assim que a orfandade nos marca. E a orfandade nos afasta das pessoas. A orfandade nos faz frios, insensíveis, indiferentes. Eu não sabia que muitas das coisas que eu reproduzia na minha vida involuntariamente, inconscientemente, era por conta do espírito de orfandade. Medos, receios, insegurança. Nós vivemos assombrados por muitas coisas.
E nós precisamos exorcizar nesta noite tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te limita. Porque você foi chamado para a liberdade. E nós só podemos servir a Deus com um coração livre. E não com um coração cheio de reservas. Porque você tem medo de se entregar, de se doar, de se sacrificar. Você tem medo de sofrer algum tipo de frustração, decepção, desilusão. Você tem medo de ser ferido, de ser magoado. É isso que o espírito de orfandade faz. A pessoa foge. Você sempre vai olhar para Moisés como um herói. E confesso a vocês que ele foi um grande homem de Deus. Mas ele era humano. E como nós, tinha lá as suas deformidades, os seus defeitos, as suas carências. Imagina só que na história de Moisés não aparece o pai. Aparece sim a figura de uma mãe que, para salvar a sua vida, coloca ele num cesto e coloca ele nas águas. Moisés significa tirado das águas. Aparece a mãe, aparece a irmã, de certa forma, interagindo para que a princesa pudesse cuidar dele. Então, as figuras que aparecem na vida de Moisés é a mãe, a irmã e agora a princesa. Não aparece a figura de um pai. Quando falta paternidade, o diabo adota. Eu quero que você marque isso. Quando falta paternidade, o diabo adota. E quantas pessoas estão aqui feridas, destruídas dentro de si, porque em algum momento da sua vida, alguma coisa descompensou. Lá na sua casa, no seu lar, na sua família, e a gente olha de repente para o exemplo dos outros, e a gente diz assim, este sim é família. Eu me lembro de um amigo meu, morava num casarão de 28 cômodos, pai bem sucedido, advogado e fiscal da Receita Federal. Na sala de jantar da sua casa tinha uma mesa de vidro enorme, que comportava muitas pessoas. Não me lembro se 12 ou 15 pessoas. E eu vi aquela família se reunindo. Eu vi aquela família fazendo festa. Eu vi aquela família comemorando a vida. Mas quando eu olhava para a nossa família, eu via a restrição do que o meu pai recebeu como lição de vida e do que minha mãe recebeu como restrição de vida. Eles não podiam dar aquilo que eles não receberam. Tem famílias que você olha para eles e só não inveja porque você é de Jesus, e você diz assim, eles são unidos. Que bonito! Que educação! Tudo aquilo que a gente não vê na nossa casa. A gente tinha uma casa, mas não tinha uma família, não tinha um lar. Tanto é que por muitas vezes, nas brigas que presenciávamos, o pai falava para a mãe, eu vou me embora, eu vou abandonar vocês, eu vou largar a mão de tudo. E aquilo na vida de uma criança traz marcas muito profundas. E ela cresce com aquele medo. Ela vai trabalhar, ela tem medo de ser dispensada. Ela tem medo de trocar de empresa. Ela tem medo de trocar de ramo.
quando ela vai namorar. Logo começam as indiferenças, ela tem medo que o namorado o abandone, desista dela, ela tem medo de não arrumar mais ninguém na vida. E por conta disso se torna escrava emocional. E sofre todo tipo de relação abusiva. Tudo que a pessoa vai fazer, ela traz aquela insegurança. E se não der certo? Amizades. Eu ouço aqui na igreja pessoas chegando e dizendo para mim, como pastor e pai espiritual, todo mundo virou as costas para mim até hoje. Pastor, não me abandone. A pior coisa é você estar do lado de uma pessoa que não demonstra nenhum tipo de sentimento, é embotado nos seus sentimentos, não sabe olhar no profundo dos seus olhos e dizer assim: não importa o que aconteça na nossa vida, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar. Não estamos falando de casamento perfeito, porque casamento perfeito não existe. O que existe é família feliz. Quando você entende a fraqueza do seu cônjuge, a fraqueza de quem mora com você e dorme na mesma cama, então nós nos habituamos a fazer o mesmo, a dizer para as pessoas: você não faz diferença na minha vida, se você quiser ir embora, vai, me viro sozinho, tanto faz como tanto fez. Quando na verdade lá dentro de nós temos uma carência muito grande, e por conta desta carência nós fazemos as maiores burrices da nossa vida, fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas. Maridos se aventuram a ter um caso extraconjugal fora do casamento, uma relação fora do casamento. Por conta disso se torna um adúltero, trai, mente, engana, finge. Fruto da orfandade. A orfandade traz um estrago na nossa vida. Muitos pais se relacionam bem, obrigado, mas os filhos ficam colocados de lado. Existe uma relação bonita entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido, mas o filho não faz parte desta relação. Ele é excluído, ele é rejeitado, e vocês não imaginam o estrago que faz o espírito de rejeição na vida daquele que está debaixo da orfandade. Imagina só quantos de nós aqui estamos doentes na nossa alma e não queremos admitir. Por fora parece que tudo está bem, estamos bem vestidos, penteados, cheirosos, nós nos arrumamos para o culto, mas dentro de nós tem muita coisa que está em desordem e precisa ser colocada no lugar. É por isso que tem gente que nunca consegue alcançar os seus objetivos e ser nada na vida, porque ele não acredita que Deus tem para ele algo diferente, algo que pode abençoá-lo. Quando falta paternidade, o diabo adota. O que nós vemos no nosso dia a dia, de gabinete pastoral, de atendimento, de aconselhamento, de pessoas destruídas, mulher que não consegue acessar o coração do marido porque ele não permite, fruto da orfandade. Marido que não consegue ganhar
O coração da esposa, fruto de orfandade. Filhos que vivem alienados por conta deste espírito de orfandade. Quantas marcas profundas! E precisamos aprender a tratar isso. Caso contrário, os nossos sucessores, a próxima geração, pode ser doente como nós, e viver sem expressão, sem romper, porque muita coisa que aconteceu na nossa vida já são reproduzidas na vida dos nossos filhos e até mesmo na vida dos nossos netos. Então aqui nós devemos dizer: eu quero me libertar deste espírito de orfandade. Eu quero colocar diante de Deus tudo aquilo que me marcou e me marca, tudo aquilo que me faz pensar do jeito que eu penso, sentir como eu sinto, falar o que eu falo, porque eu sei que todos vocês que estão aqui são gente boa, têm um coração generoso, são especiais, são amados pelo Senhor. Mas por outro lado, o inimigo, ele age para nos limitar, nos bloquear, nos impedir de viver o sonho de Deus. E a partir de hoje tudo vai ser diferente na nossa vida, em nome de Jesus. Este espírito de orfandade age por toda a sua vida, até ser descoberto. Ele interfere na sua história, na sua identidade e nas suas decisões. Aqueles que sofreram com orfandade são pessoas indecisas. Às vezes nós saímos para comer uma pizza, um lanche, almoçar, jantar, e nós damos a primazia para aqueles que estão conosco, nos acompanhando. E eu sempre pergunto: o que é que você gostaria de pedir? A pessoa diz: não sei, qualquer coisa. Olha só, não sei, qualquer coisa, algo tão simples. Você tem que saber o que é que você gosta, do que é que você gosta. Caso contrário, você sempre vai ter que aceitar aquilo que os outros estão pedindo no seu lugar. A pessoa ela se sente oprimida e reprimida. Ela não gosta de falar do que ela gosta. Ela não manifesta sua opinião. Ela tem medo de repreensão. Dia desses, uma pessoa estava conversando conosco e ela sussurrava. Eu disse: por que você fala tão baixo assim? É porque a pessoa foi tão reprimida ao longo da vida, que ela está conversando com uma pessoa, num grupo de pessoas, ela, sem perceber, começa a falar baixo com medo da repreensão. Cada um tem o seu jeito de ser. Alguns são muito espalhafatosos, gargalham. Se você der uma gargalhada perto da minha mãe, principalmente se for mulher, ela vai chamar a tua atenção. Ela não tem nem essa liberdade, mas ela chama. É coisa de gente de idade. Porque lá atrás, quem ri assim era uma mulher que estava sob suspeita. Então só pode rir igual uma Leite, só pode acenar igual uma Missy. Mas cada um tem a sua identidade.
a sua personalidade, o seu jeito de ser, de agir, de sentir. E nós queremos que as pessoas sejam como nós somos. Você gosta de quem é igual a você. Quem não é igual a você, você não aceita. Você tem dificuldades para lidar com aquilo que é diferente, com as indiferenças. Precisamos olhar para dentro de nós para entender o que a orfandade tem provocado. Quando eu olhei para dentro de mim, gente, foi um estrago. E até hoje, eu sou curado desse espírito de orfandade. Até hoje. Tem coisas em mim que eu destravo quando eu compreendo que aquilo não se trata de um mero trauma, mas se trata desse espírito de orfandade. Precisamos olhar para dentro de nós, para entender o que a orfandade tem provocado. Quem tem um pai, aprende a ser filho. Quem não tem pai, não sabe ser filho. Hoje existem muitos filhos que por conta da orfandade não sabem dar valor à família, à esposa e aos filhos. Olha para a palavra em Êxodo capítulo 4, versículo 24. Êxodo 4, 24. Acharam? Diz assim a palavra. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. O que é que nós precisamos entender aqui? Moisés deixou de cumprir o seu papel de pai. Ele não teve acesso à intimidade do filho, porque ele também não tinha recebido da parte do pai a mesma coisa. Então diz aqui que Moisés estava para morrer. E naquele momento a sua esposa pega uma faca de pedra e ela mesma circuncida Gerson, o seu filho primogênito. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar uma mulher fazendo aquilo que o homem tinha que fazer. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver uma mulher circuncidando um filho. Imagina só que ele tem aquela visitação de Deus. Deus diz que ele seria o libertador, e ele fala com a mulher e diz: nós vamos para o Egito, porque Deus me levantou para ser o libertador do seu povo. No meio do caminho, Deus acerta as contas com Moisés. No meio do caminho, eles param numa pensão, numa estalagem, numa hospedagem, para passar a noite. O Senhor confronta Moisés. Deus estava prestes a matá-lo, mas Zípora, sua esposa, pegou a faca de pedra e circuncidou o seu filho Gerson. Com o prepúcio, com o sangue, ela passa nos pés de Moisés e diz: você é para mim um homem sangrento, um homem sanguinário.
E sabe que aquelas palavras foram tão duras para Moisés que o pau quebrou, o pau torou. E ele mandou ela embora para a casa do pai, junto com as crianças. Por que Moisés não circundou o seu próprio filho? Porque ele não conseguiu acessar a sua intimidade. Quantos pais não acessam a intimidade do seu filho? Não conseguem sentar, conversar, demonstrar carinho, abraçá-los, beijá-los. Muitos se relacionam até comigo como pai espiritual. Parece que existe um grande abismo entre nós. Aquilo que a pessoa fala parece que não é sincero. Aquele abraço, falta tempero, falta calor. Eu não sei se você tem esta percepção com algumas pessoas. Agora, isso é ruim quando acontece dentro da nossa própria casa. A linguagem de amor de um pai, muitas vezes, é: eu trabalho, ganho dinheiro e mantenho vocês. Ponto final. Mas isto é apenas uma parte do exercício de ser pai. É o ser provedor. Mas falta outras coisas. Moisés estava indo cumprir o chamado em obediência a Deus, mas não estava cumprindo o propósito dentro da sua própria casa. Ele não podia libertar lá fora se não tinha libertado dentro de casa. Se o seu primogênito não estava aliançado com Deus, como que é que ele ia libertar o povo cativo no Egito? Quando Zípora viu Moisés morrendo e entendeu que ele não tinha cumprido o seu papel de pai, então ela mesma fez o que ele deveria ter feito. E quando ela diz: eis para mim um homem sanguinário, ou marido de sangue, eles tiveram um desentendimento muito grande. Como eu disse, ela foi embora com as crianças para a casa do pai. Estava Moisés no Egito, no deserto, muitas coisas aconteceram, confronto com Faraó, enfim. A Bíblia não fala quanto tempo levou deles separados. Mas durante 40 anos do Moisés no deserto, ele nunca circuncidou ninguém. Ele nunca acessou, nunca teve intimidade com ninguém. Diferente de Josué. Olha Josué capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneira ou de pedra, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de perdeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado.
A circuncisão, ela fala da aliança que Deus fez com Abraão, quando do nascimento do seu filho. Significava, como já disse, tocar na intimidade, na vergonha. Fala da confiança, onde o sacerdote entregava o prepúcio para o seu pai. Toma a intimidade do seu filho, recebe a intimidade do seu filho. Isso demonstrava proximidade, era o pai que tinha que estar lá. Moisés não consegue tocar na intimidade do seu próprio filho e de nenhum do povo de Israel. Ouça agora as marcas da orfandade. Ele não quer que ninguém se aproxime, não quer ter intimidade com ninguém. Ele tem uma vida solitária, porque ele não quer ser pai de ninguém, porque ninguém foi o seu pai. Ele não teve pai para tocar na sua intimidade. Esse espírito de orfandade estava acabando com ele como líder. Quando você olha para Moisés, ele era um grande líder, um líder obstinado, determinado, perseverante, abençoado. Deus era com ele. Mas ele estava tendo todas estas conquistas sem a sua família, sozinho. Porque ele acreditava que o propósito era maior do que a sua família. Em Josué, no capítulo 18, versículo 5, diz aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É 18:5. Dividiram a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ao seu lado ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mo mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porque os levitas não têm parte. Deixa eu ver se é isso, tá? Em Josué. Não é essa parte que eu quero, não. É aquela parte onde Jetro, o sogro, vai levar a mulher e as crianças para Moisés. Ele não ligou, ele não mandou carta, nenhuma mensagem pelo zap. Ele abriu mão da mulher e das crianças. Mas o sogro vai e leva para Moisés a mulher e as crianças. Toma. Êxodo 18, do 2 ao 4. Obrigado, filho. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos. Josué, não é Josué, é Êxodo. Obrigado. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara. Como os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Olha a declaração dele, fui peregrino em terra estrangeira. Já mostra a ferida, não mostra? E outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. É o Deus de cima, tá? É o pai de cima. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a mulher no deserto, onde achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus filhos, 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do sogro, inclinou-se, o beijou e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito
a Faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livraram. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor lhe fizera a Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Em momento algum, nós vemos Moisés celebrando, pulando no pescoço da mulher, dando um abraço e um beijo. Não tocou nenhuma música, My Love, nada, e nem com os filhos. A atenção dele era para com o sogro. O sogro interferiu certa vez, por conta dele ser centralizador, porque uma das marcas da orfandade é o líder ser centralizador, não confiar em ninguém. E ele então diz para Moisés: Moisés, se você não ter outras pessoas te ajudando, você vai morrer. Você vai perder a esposa, você vai perder as crianças, você vai perder os filhos. Às vezes o homem quer trabalhar tanto, ganhar dinheiro, mas acaba perdendo a casa. Acaba perdendo a família, acaba perdendo os filhos. E Jetro era um sacerdote, era um sogro muito sábio. Não sabemos quanto tempo eles ficaram afastados, mas Jetro cumpriu o seu papel. Isso mostrou que tinha algo errado ali. E quando a gente olha para a nossa vida, nós percebemos que existem muitas coisas erradas, frutos da orfandade. Ele venceu muitas batalhas, teve grandes conquistas, mas deixou sua família para trás. Ouça o que eu vou dizer agora, simplesmente como ilustração. Os Estados Unidos da América é a maior potência do mundo. Um grande império, o maior PIB do globo. E vocês sabiam que nos Estados Unidos da América nós temos o maior número de depressivos que existe? O maior número de pessoas depressivas estão na América. E você sabe como foi que este país começou? Começou com uma luta entre os lealistas e os patriotas. Aqueles que eram fiéis à coroa britânica, lutando contra aqueles que não concordavam mais com este tipo de governo. Em 1873 houve uma guerra, a Guerra da Independência, onde os lealistas lutaram contra os patriotas. Sabe quem é que lutou essa guerra? Pais contra filhos e filhos contra pais. Pais mataram filhos e filhos mataram pais. Então aqui encontramos um precedente de maldição na história deste país, onde os filhos venceram. E quando você olha para a história, nós vemos que o representante dos Estados Unidos é o tio Sam, não é o pai Sam. Estados Unidos não tem um pai. Quando nós olhamos, por exemplo, para a tríade da Disney, nós vemos, por exemplo, é o tio Patinhas, não é o pai Patinhas, e outras figuras mais, são tios. Quando nós olhamos, por exemplo, para os filmes da Marvel, nós vemos ali que, por exemplo, Superman não tem pai, Batman não tem pai, Hulk não tem pai, Homem-Aranha é órfão e o tio morre. Você vê que o Homem de Ferro, ele tem pai, mas o seu pai é mafioso e ele odeia o pai e ele quer matar o pai.
Quando nós olhamos para a história, amados, nós estamos cercados de exemplos. Moisés era fechado, truncado, não tinha amigos, era centralizador. E nós vemos aqui o papel de Jetro como curador. Moisés morreu solitário no Egito, no deserto. Deus mostra para ele a terra prometida, mas ele não atravessa. Agora Josué foi diferente de Moisés. Ele caminhou com Moisés o tempo todo, e ele não foi nem 1% do que foi Moisés. Mas ele fala na palavra, em Josué capítulo 24, 15, não precisa colocar. Antes de entrar na terra prometida, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele entende a importância da família, a importância da sua casa, a importância deles de estarem com ele nesta grande conquista. Antes de atravessar o Jordão, ele chama um de cada tribo, 12 homens de família, para poderem atravessar com ele. Nós precisamos, amados, olhar para dentro de nós nesta noite e entender. Vamos ficar de pé um pouquinho? O que o inimigo tem feito para endurecer o teu coração, para cegar você, para que você não perceba o propósito de Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus quer entrar nesta casa onde não tem amor. Deus quer entrar nesta casa que está debaixo deste espírito de orfandade. Deus quer libertar agora o teu coração que está machucado por tantas experiências ruins, negativas. Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Deus quer te libertar. Tudo que você precisa encontrar, você vai encontrar em Deus Pai. E estas feridas serão fechadas, serão curadas, serão saradas. Você não pode continuar vivendo do jeito que você vive. Mesmo estando dentro de uma igreja, você é infeliz, incompleto. Parece que falta alguma coisa. Eu te falo, falta você se entregar de verdade. Falta você ter uma experiência real, profunda, particular, pessoal com Deus. Enquanto você for simplesmente um religioso, você não vai acessar aquilo que Deus tem preparado para você e para a sua descendência. Deus, Ele quer te levantar nesta noite como uma pessoa curada, sarada e liberta, para você não viver mais estes dilemas que você tem vivido. Chega! Você não precisa de bebida, de droga. Você não precisa de uma vida de prostituição, de adultério, de traição, de mentira, de engano, de falsidade. Você não precisa mais enveredar nos caminhos do crime, marginalidade, bandidagem. Tudo que você precisa é ser acolhido com amor na sua casa, no seu lar e na sua família. Eu gostaria que você, marido que está aqui nesta noite, pudesse abraçar a sua esposa. Abrace a sua esposa. Eu gostaria que você dissesse para ela: me perdoa, porque falhei com você. Me perdoa, porque eu nunca soube transmitir o meu amor por você. Eu nunca soube ser carinhoso. Eu nunca soube sentar e te ouvir. Fala com o marido, ou melhor, marido fala com a esposa. Ela precisa ser liberta deste espírito. Você precisa ser liberto deste espírito. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor te sarar. Fala aquilo que está no teu coração. Talvez antes de vir para o culto hoje você brigou, você se desentendeu.
Você falou que não devia. Nunca mais diga: eu vou embora, eu vou deixar você, eu vou me divorciar. Se você está em aliança com Deus, você precisa viver uma outra realidade. Você precisa entender que família é algo sagrado. Você precisa entender que família é uma criação de Deus. Você precisa compreender que o teu relacionamento existe para Deus no céu. Não deixa o diabo destruir. Não deixa o diabo acabar com você. Abraça o seu filho. Abraça a sua filha. Traz para junto. Infelizmente, alguns pais não estão aqui. E esta é a hora onde o pai precisa ser pai. Porque o abraço de mãe é diferente do abraço de pai. Talvez tudo que tenha faltado na tua vida até hoje é um abraço de pai. Um abraço forte, sincero, verdadeiro. Oh, recalabarrachalamanassa. Cura, Senhor, a nossa casa, cura o nosso lar, cura a nossa família. Cura, Senhor, nos cure da orfandade. Repreendemos este demônio, este espírito, e mandamos embora. Sai da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Sai do nosso caminho. Sai da nossa vida profissional. Sai da nossa igreja. Sai do nosso ministério. Sai. Pai, nos perdoe pela indiferença, pelo desprezo, pelo descaso. Nos perdoe pela falta de conversa e de diálogo. Muitas vezes parecem dois estranhos morando debaixo do mesmo teto, dormindo separados, não dividindo a sua intimidade. Deus, olha para as nossas famílias, cura as nossas famílias, liberta as nossas famílias, salva as nossas famílias. A partir de hoje, profetiza: eu estou curado do espírito de orfandade. E tudo aquilo que você não fazia, comece a fazer. Baixe a guarda, tenha amigos, traga pessoas para junto de você. Não confie em todos, mas Deus vai colocar as pessoas certas para terem convívio com você. Oh, recalamanassa. Nos cure, Pai, de toda orfandade. Nos sare, nos liberte, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por aqueles que nunca tiveram um pai, que no seu documento não tem nenhum nome. Quero orar por aqueles que tiveram um pai ausente. Quero orar, Senhor, por aqueles que estão sentindo saudade do pai que se foi. Quantas lembranças boas, porque as boas apagam as lembranças ruins. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, cada papai vivo. Abençoe, Pai, como figura masculina, como filhos, nos ensine a ser pais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pode se sentar. Nós vamos ter agora a entrada dos elementos.
salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, com seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Neste momento, ó Deus, apresentamos a Ti estes elementos. O pão ázimo passa a representar o Teu corpo moído por nós, Jesus. E o vinho passa a representar o Teu sangue derramado e vertido por nós, pecadores. Estamos aqui como Tua igreja, como filhos amados, alcançados pela Tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Nos alegramos, Senhor, de poder compartilhar contigo a mesa neste momento. Obrigado por este privilégio. Que deste momento nós possamos receber saúde, força, vigor, vitalidade e energia. Que possamos receber neste momento o milagre que precisamos, por conta da comunhão que temos contigo e por conta da renovação da nossa aliança, em nome de Jesus. Está abençoado. Para você que não sabe como abrir, você pode virar assim e o pão já fica no pratinho. Aí você pega o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Aleluia. Te glorificamos, ó Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, a vinda do Senhor, até a morte do Senhor até que venha. Pode beber do cálice. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Glorifica o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podemos se assentar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você sabia que aquele que está debaixo do espírito de orfandade, ele não consegue dizimar e ofertar ao Senhor com fidelidade? Lá dentro dele, em algum lugar, talvez na sua mente, ele pensa que sempre as pessoas são devedoras e que ele não tem obrigação de fazer nada. É por isso que muitas vezes faz alguma coisa para a esposa, depois joga na cara, cobra. Muitas vezes faz assim com o filho, dá alguma coisa, depois joga na cara e diz: olha, você não merece. E quem está debaixo desse espírito de orfandade, ele não consegue cuidar da casa do Pai, cuidar da casa de Deus, cuidar da sua obra na terra, com fidelidade, com verdade, honestidade, transparência. Quantas pessoas nós temos aqui esta noite que são tão abençoadas e que foram muito visitadas pelo Senhor na área financeira, econômica e material, mas não conseguem, dão qualquer coisa, quando sobra, ou quando de repente, por um desencargo de consciência. Mas como é bom nós estarmos livres desse espírito de orfandade, porque o nosso Pai não precisa nos pedir, nós fazemos isso de bom coração, nós fazemos isso alegremente, nós fazemos isso prontamente, nós fazemos isso imediatamente. Amados, nós temos irmãos que antes do culto, eles já começam a ofertar, já entregam o seu Pix, a sua semente, o seu dízimo. E isso, amados, com certeza faz toda a diferença na nossa vida. Em algum momento, você vai se lembrar: eu deveria ter sido fiel ao Senhor e não fui. Porque você pode ficar desprovido lá na frente, e você ora e diz assim: o céu não me responde. Por quê? Porque há tempo de plantar e há tempo de colher, como diz em Eclesiastes. Mas nós só queremos colher, nós não queremos plantar. Eu gostaria de exortar você nesta noite, para você ter um espírito de filho, para que você possa amar de fato a casa de Deus, a igreja que é o vaso onde Ele te plantou, para você ser uma grande bênção aqui e fazer a diferença. Nós oramos todos os dias para que Deus abençoe o seu povo. Nós oramos todos os dias para que Deus te levante como um grande provedor na sua casa. E nós vemos alguns irmãos que pedem oração, intercedemos, jejuamos por eles, e quando eles alcançam a bênção, simplesmente se esquece de honrar ao Senhor. Eu gostaria de pedir a Deus para que nós possamos ter uma igreja que tema o seu nome, que faça por amor, não por obrigação. Como diz Paulo, não por necessidade, nem por tristeza. Que nós possamos honrar o nosso Deus. O Pix já está em tela, o nosso QR Code também. Você pode separar a tua melhor oferta. Você pode entregar a sua melhor oferta e abençoar o reino. Se você não fizer isso hoje, por favor, faça durante a semana, até dia 15. Nós temos
muitas contas para pagar. O desafio é muito alto, mas até aqui Deus tem cuidado de nós. Amém? Estamos aqui há 9 anos e Deus nunca falhou. Que Deus possa te levantar como uma pessoa próspera para fazer a melhor oferta da sua vida, em nome de Jesus. Se o teu amor insiste em me chamar, vem renova o meu interior. Vamos ficar em pé. Reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Pai, neste momento, nós oramos e apresentamos a Ti cada dízimo, cada oferta, cada semente. Honra, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que ama este lugar, cada pessoa que ama a Tua obra, que ama o Teu reino. Visita, Senhor, estas pessoas. Remova das suas casas toda doença, toda enfermidade, toda malignidade. Sopra para longe. Em nome de Jesus, tira toda confusão, toda briga, toda discórdia. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é bênção. Em nome de Jesus, prospera, Senhor, cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa que dizimou, cada pessoa que ofertou, cada pessoa que semeou. E aqueles que não puderam, e também aqueles que não quiseram. Mostra que Tu és Deus. Se revela, Senhor, a estas pessoas, para que elas possam entender o Teu amor e que possam corresponder o Teu amor. Eu abençoo neste momento com toda sorte de bênçãos os nossos dizimistas, ofertantes e pessoas que semeiam. Visita, Senhor, os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Abençoe, Senhor, cada projeto de vida que aqui está, cada pedido de oração, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos sobre a minha vida. Olha, tem um presente para os pais. Vem os pais para frente aqui, por favor. Os pais, tem aí alguma coisa para os pais, por favor. Vamos fazer uma oração abençoando os pais. O David todo babão, olha só, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, nós abençoamos cada pai, abençoamos cada casa, cada lar, cada família. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor deu a cada um deles de ter um filho, uma filha. Abençoa, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.
e honra com toda sorte de bênçãos. Cura, sara, liberta. Entra nesta casa com salvação, com libertação. Salva os filhos. Em nome de Jesus, Pai. Ouve agora esta oração que está saindo da boca de cada um dos pais que aqui estão na frente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não te falei que Deus ia tirar da sua perna aquela grade? Eu falei, venha que você vai ver o teu milagre acontecendo. Glória a Deus. Como é que chama? Gaiola, né? Deus é bom, né? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós providenciamos uma foto Polaroid para vocês. Para quem conseguiu tirar a foto do Super Pai. Se você não recebeu a sua foto do Super Pai agora, eu quero pedir que você fique aqui no altar, que nós vamos tirar essa foto para você e vamos providenciar com carinho, tá bom? Se você não recebeu é porque você não tirou a foto. Então eu gostaria que você viesse para o altar. A gente vai tirar do pessoal do louvor, a gente vai tirar do nosso pastor aqui também, certinho, olha lá, ó. Se você não tirou, Adiel, sobe para cá que é do louvor, Alê, Moisés, pai do povo aí. Quem não tirou, vem pra cá que a gente vai tirar, ok? Pastor Ney. Gu. Queridos, uma semana de bênção e de vitória. Vão na paz em nome de Jesus.